Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos acharam? Salmo 65, amém? Ao mestre de canto, um salmo de Davi, é um cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces a terra com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Continuando, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Pai eterno, Deus bondoso, como é bom a gente poder se considerar escolhido por Ti. O Senhor nos amou, nos chamou, foi nos buscar onde cada um de nós estava. O Senhor nos amou, fez cair sobre o seu Filho as iniquidades de todos nós. O Senhor nos tomou, nos comprou com alto preço, o preço de sangue, e agora nos fez teu povo, para nos dar a paz no coração, a alegria da tua presença, para nos dar o pão de cada dia, nos dar o alimento a todo dia, nos fazer felizes, teu povo, nos dar o privilégio de trabalhar, de servir, de produzir alguma coisa, nos prometes a glória eterna, uma salvação maravilhosa. O Senhor é Deus grandioso para fazer tudo isso em nosso favor, e que o Senhor abra os olhos e o entendimento de cada um dos teus filhos para compreendermos a tua palavra, entendermos a tua vontade, podemos sentir o teu amor por nós, ó Pai, nessas providências todas do dia a dia, nos preparando para dias maus que vêm, prometendo que a tua fidelidade vai nos guardar, que o Senhor vai nos sustentar, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor nunca vai nos desamparar, porque tu és fiel, Senhor. Então, ó Deus, dispõe nosso coração para temer somente o teu nome, não o homem que pode matar o corpo, mas temermos somente a ti. Dispõe nosso coração para aproveitarmos os dias e te louvarmos, celebrarmos o Senhor, ficarmos, ó Pai, em redor da tua habitação, louvando, engrandecendo o teu nome,
dá-nos esse gozo, dispõe nosso coração para sentir esse prazer, ó Pai, que o Senhor está nos dando aqui, que seja constante, contínuo, todos os dias, ó Pai, que vivemos sobre a face da terra, até quando o Senhor nos levar, que a nossa vida esteja vivida à luz dessa esperança de estarmos contigo para sempre. Venha alegrar cada dia dos teus filhos, venha abençoar o dia a dia dos teus servos, ó Pai. Dá-nos compreender esse privilégio maravilhoso de vivermos assim, em contato com o Senhor, como o Senhor criou o Adão e a Eva lá no Éden, para uma vida maravilhosa na tua presença, e o Senhor pode restaurar isso, ó Pai, na nossa produção, na nossa lavoura, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no dia a dia. O Senhor pode restaurar esses momentos de alegria, de gozo, de felicidade, ó Pai. Tu és um Deus maravilhoso, que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê compreensão disto, ó Pai, desse grande privilégio que o Senhor nos oferece em teu Filho Jesus. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nosso tema lembra Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo seja difícil, ainda que tudo fracasse, ainda que as dificuldades venham, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. As festas em Israel eram convocações, e nós temos procurado fazer retiros, acampamentos, atendendo àquele propósito do Senhor. Deus estabeleceu 3 festas obrigatórias em Israel para que o seu povo fosse proibido de trabalhar. Ninguém podia trabalhar, tinha que ajuntar dinheiro, recursos, comida durante todo o ano, para que naqueles dias de festa eles somente se alegrassem na presença de Deus. Todos eram convocados a estar na presença de Deus e deveriam aproveitar aquelas oportunidades. E o Senhor é muito claro ao dizer que o objetivo dele era para que o seu povo se alegrasse. As convocações de Deus são para serem alegria no nosso coração. Eu estava aqui me deliciando, emocionado, glorificando a Deus. Senhor, que privilégio, temos uma família, irmãos que nos amam, cada um com suas lutas, e apesar das lutas nos amam o Senhor. Nós podemos proclamar isso para o mundo, a nossa unidade, que estamos no Senhor, que somos um no Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos proclamar isso ao mundo, uma família que o Senhor resgatou e nos colocou nela e nos deu esse privilégio de sermos uma família. Que bênção, irmãos, que maravilha nós podemos sentir isto, não só entender, mas também sentir o gozo de sermos uma família no Senhor. Deus não é um Deus carrasco, um Deus vingativo, embora a vingança lhe pertença, mas ele não é um Deus vingativo, ele não tem prazer na morte de ninguém, ele não tem prazer em castigar e matar ninguém. Essas coisas acontecem, mas Deus não tem prazer nisto. Deus é um Deus que ama os seus filhos, ele quer a bênção e a alegria para cada um dos seus filhos. Ele nos comprou, nos tirou do mundo para que pudéssemos entrar no gozo desta vida maravilhosa aqui na terra, antecedendo aquela vida que não temos palavras para descrever, como diz 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém conseguiu imaginar, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amor a Deus é algo muito pessoal, subjetivo, individual. Ninguém vai amar pelo outro, a gente tem que amar cada um, amar o Senhor. Mas eu estou fraco, mas eu amo a Deus. Eu estou em lutas, mas eu amo o Senhor.
minha vida tem passado por dias difíceis na saúde, mas eu amo o Senhor, não tem saúde, não tem problema de enfermidade que vai me abalar e impedir de eu amar o Senhor e de me alegrar com Ele. Eu estou enfermo, mas eu me alegro no Senhor. Eu estou em lutas, mas eu me alegro no Senhor. Eu estou passando por situação difícil, a área financeira está difícil, mas eu amo o Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação. Amém? É isso que Deus quer para nós, ser uma realidade em nós, independente de qualquer coisa. Você está caído, prostrado, família com problema, dificuldades no trabalho, mas ame o Senhor e se alegre nesse Deus. O Senhor quer isto para cada um de nós, que cada um valorize o culto a Deus, a presença santa, maravilhosa do Senhor no meio do seu povo. Alguém pode dizer, mas eu vou servir a Deus e cultuar a Deus na minha casa. Amém? Faça isso sim, mas não deixe de vir ao culto com os irmãos. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Deus se agrada disto, dos louvores, como Deus recebe isso como um cheiro suave, e a gente precisa deste ambiente, cada um de nós precisa do culto a Deus. Por isso Deus estabeleceu o culto como um mandamento. O primeiro mandamento é adorar o Senhor e a nada mais. Adorar, tire um tempo para adorar a Deus. E o segundo mandamento é dê culto a Deus, faça alguma coisa para dar a Deus, não só dinheiro em ofertas pecuniárias, mas a gente dá amor, tempo, a gente dá louvor, a gente dá trabalho, a gente serve. Eu quero oferecer para o meu Deus, eu não darei ao meu Deus coisa que não me tenha custado. Eu quero dar para o meu Deus com muito amor, quero dar cada vez mais, eu quero dar. Isso é a essência do culto, aquilo que a gente dá para Deus. Eu vou me preparar, vou chegar com antecedência, vou convidar pessoas para levar para a reunião, eu vou me preparar, porque eu quero no culto dar ao meu Deus algo sincero, que represente o amor que eu tenho por Ele. Amém? Aleluia. Então esse salmo fala sobre isso, a grandeza de Deus, por causa do que Ele é, aquilo que a gente faz por Ele. A Ele a gente paga o voto e a gente vem ao Senhor por causa das iniquidades, porque a gente precisa do perdão, a gente precisa da libertação, a gente precisa da orientação. Se prevalece as nossas transgressões, a gente vem ao Senhor, é no Senhor que a gente vai encontrar perdão. Eu não consigo imaginar, talvez na eternidade Deus nos dê uma ideia, por exemplo, num retiro desses, quantos pecados foram perdoados, quanta gente trouxe pecado, iniquidade, transgressão, rebeldia, desobediência, cara feia, ódio no coração, quanta gente trouxe isto. Alguns não confessam logo não, como nosso irmão Fábio falou, alguns não confessam logo, e às vezes vão tentando buscar a Deus, mas não conseguem entrar na presença de Deus, enquanto há um pecado por confessar, até que a pessoa chora, se derrama, confessa o pecado, aí consegue entrar, e aí se alegra. Eu não consigo imaginar quantos irmãos confessaram pecados, quantos se arrependeram, quantos tiveram que fazer algum conserto antes de ver o céu aberto sobre a sua cabeça, quantos tiveram que fazer algum conserto aqui. Provavelmente o número de pecados que Deus perdoou é imenso, mas como é bom esse ambiente de pessoas que se sentem pecadoras. É diferente do ambiente farisaico, de crentes bonzinhos. Não, nada disso. Senhor, nos livre disso. Nós somos falhos, irmãos, que precisam de se consertar, confessar seus pecados, mas nós sabemos que aqui é o lugar de confessar. A presença de Deus é o ambiente onde a gente vai tratar nossos pecados. E alguns ficam envergonhados, alguns ficam escanteados, alguns ficam com cara feia.
tem que confessar, não tem jeito, abre o coração, confessa para poder receber o perdão de Deus. Como a gente vai tomar a ceia do Senhor lembrando que a vida está em pecado, que tem uma coisa contra o irmão tem alguma coisa contra nós? É hora de conserto, é hora de arrependimento, e a presença de Deus nos convida a isso. O Senhor é gracioso para conosco, Ele quer nos abençoar, perdoando, aliviando, renovando. Deus quer, Ele tem prazer em nos perdoar. Por isso a Bíblia diz: examine-se cada um a si próprio para tomar a ceia do Senhor, mas tome se alimentando, se fortalecendo no Senhor, no sangue dEle, no corpo dEle, na vida dEle, se fortaleça no Senhor. Esse salmo é muito interessante. Ele diz que é feliz, é bem-aventurado aquele que é escolhido, que se sente escolhido pelo Senhor para se aproximar dEle, para assistir nos átrios do Senhor, ou seja, para participar das reuniões do Senhor, assistir nos átrios do Senhor. E isso traz uma satisfação por causa da bondade da presença de Deus no seu templo. Isso nos traz alegria, nos traz satisfação, a presença de Deus. Então, feliz daquele que pode vir, mas a gente não deve se esquecer daqueles que lá fora estão, nossos familiares que estão longe de Deus, nossos conhecidos, amigos e colegas que não conhecem a Deus, nossos irmãos que estão fracos espiritualmente, que não puderam vir, eles não estão gozando esse momento de alegria da presença de Deus, aqueles que, por causa de algum pecado, estão afastados e estão com vergonha de vir. Nós precisamos de orar por eles também, lembrar deles e levar esse amor até eles, para que eles também possam vir. Feliz aquele que pode vir, bem-aventurado aquele que se aproxima, que o Senhor traz, que consegue vir. Olha que coisa maravilhosa, é a presença de Deus. Feliz aquele que pode vir à presença de Deus. Mas nós temos o tempo lutando contra nós, a oportunidade passa, o tempo se esgota, tudo aqui vai passando. E eu estou lembrando da visão do irmão que viu o relógio de Deus, era um tempo diferente do nosso, correndo muito rapidamente, e a gente não deve perder a oportunidade. Feliz aquele que é chamado pelo Senhor, que vem, que tem o privilégio de estar, a oportunidade de ver uma revolução dentro da sua vida, e mudar tudo, e começar uma vida nova, uma fase nova, com coisas novas do Senhor. E isto não tem preço, não tem nada semelhante para se comparar a essa alegria de estar na vontade de Deus, na direção de Deus. Isso é uma bênção grande. Feliz desse que pode estar aqui e tomar essa decisão: Senhor, eu quero caminhar contigo, somente contigo, na tua direção e nada mais. Amém? O que vai acontecer? A partir do versículo 5, o Senhor, com feitos tremendos, nos responde na justiça dEle. Ele é o nosso Salvador, é a nossa esperança, e pela força dEle, Ele vai fazer coisas acontecerem, consolidar os montes, Ele vai aplacar o rugir dos mares, as ondas que se levantam contra nós, o tumulto das pessoas contra nós, e isso Deus vai agir em nosso favor. Ele vai operar e nos guardar e nos abençoar. Como é bom a gente ter o Senhor nos abençoando nos negócios, no estudo, na profissão, em casa, na família, nos momentos de refeição. Como é que é gostosa uma refeição com paz, com alegria, na presença de Deus. Estou lembrando lá do pastor José Fernando, lá em Moçambique, na África, mostrando a foto, a alegria, distribuindo arroz, punhadinho de arroz, que o pastor Bari também fez, só que eu acho que lá na Burkina Faso foi uma fartura maior de arroz, mas que alegria
lá no Moçambique, tanta escassez, dificuldade, arranjaram lá uns 2 sacos de arroz, distribuindo um pouquinho para cada pessoa, para as crianças, aquela alegria, o rosto de alegria das pessoas, e pulando, dançando na presença de Deus, na Imanhara, dançando na presença de Deus, aquela alegria. Pois é, meus irmãos, com o Senhor, um prato de arroz é bênção, alegra o coração, o arroz abençoado por Deus, ainda que seja uma comida simples, mas com a bênção de Deus, aquilo nos satisfaz, nos alegra, a gente mastiga com gosto, com prazer, porque sabe que aquilo tem a bênção de Deus. Quando a gente come, quando a gente vai dormir, doce é o sono, né, do trabalhador que dorme em paz. Senhor, obrigado por poder dormir, e que coisa gostosa é o sono com o Senhor. Quando a gente vai tomar banho, obrigado por essa água que me lava, Senhor. O Senhor é maravilhoso, me lava por dentro com a tua graça, pelo teu sangue, e assim a gente se alegra em tudo o que faz. Quando se senta na mesa, agradecendo as pessoas que estão ali, e orando ao Senhor, declarando a nossa unidade. Quando a gente vai à casa do Senhor, à reunião, a gente vai com alegria, e não vai sozinho, a gente leva outros, e busca, e traz gente, a gente se alegra por ir à presença de Deus. Isso para nós é motivo de alegria, é festa espiritual com o Senhor. Tudo isso é festa espiritual, e o motivo de o Senhor nos abençoar em tudo o que fazemos. Amém? A Bíblia diz que nunca houve um Deus assim que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por nós. Quando a gente dorme, Deus está trabalhando. Aquela causa na justiça, Deus está fazendo acontecer. Enquanto você dorme, seu feijão está crescendo. Enquanto você dorme, a sua plantação está abençoada pelo Senhor. Quando nós estamos no Senhor, Deus abençoa toda a produção da terra, Ele manda chuva na hora própria, Ele nos dá condições de arar a terra, de semear, então vem a produção boa, abençoada, e o Senhor promete nos abençoar toda a produção, e coroando o ano da bondade dEle com fartura. E isso é um símbolo, a agricultura é um símbolo da bênção de Deus em tudo o que fazemos. Quando a gente estuda, a gente aprende com alegria. Quando a gente vai usar aquilo, e no emprego, no trabalho, na profissão, o Senhor abre portas, e a gente faz com alegria aquilo que a gente faz, e Deus faz produzir. O que a gente faz, Deus multiplica, produz e traz bênção através daquilo. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. O país, nessa crise, que vai se agravar bastante, trazer outros desdobramentos, crise institucional, governos, problemas em todas as áreas, situação financeira se agravando, a segurança bastante instável, e mortes e bandidagem, roubos e assaltos para todo lado, doenças, dificuldades. Bom, nós temos um Deus a quem recorrer. Essa semana foi uma luta, eu me lembro que estivemos orando pelos irmãos de Bom Jardim, e eu estava muito preocupado, ansioso com aquilo. Aí veio o irmão Paulinho e a irmã Laurinha contarem que Deus agiu. Eles foram para um hospital maravilhoso no Rio de Janeiro, um tratamento VIP, porque a prefeitura entrou, a prefeitura bancou um hospital particular para que a irmãzinha, a Bruna, tivesse o tratamento. Ela está em casa, feliz, alegre, pulando, como uma criança gosta de fazer, porque Deus agiu, porque Deus operou. Quando a gente tem a bênção de Deus em todas as áreas, Deus abençoa
a nossa plantação, abençoa o nosso estudo, o nosso trabalho, Deus abençoa nossas viagens, Deus abençoa tudo o que fazemos. É bom a gente estar assim, na vontade de Deus. O Senhor coroa o ano da bondade dEle, com coisas que Ele faz acontecer. Por um lado, nos livrando, operando milagres em nosso favor, repreendendo as ondas, acalmando as ondas que se levantam contra nós, e do nosso lado, nos garantindo, mesmo em meio à escassez, a dificuldades que o país passa e vai piorar, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor nos promete dar o pão de cada dia. Como é que é bom a gente sentir isso, o pão de cada dia que Deus nos dá, a gente aproveitar, se deliciar com aquilo que Deus dá, porque Ele promete não deixar faltar. Amém? Ele dá também aqui uma espécie de indireta, lembrando o jardim do Éden, é do suor do teu rosto que comerás o teu pão, não é de nenhum emprego maravilhoso que vai cair do céu, é do suor do teu rosto. Nós estamos numa época em que a situação está difícil, empregos estão cada vez mais difíceis, cada um tem que produzir alguma coisa, vai se dedicar, aprender a fazer algum trabalho manual, produzir alguma coisa, fazer alguma coisa e vender aquilo. Deus promete abençoar. À medida que a gente for vender algo que produziu, nós vamos fazer contatos, vamos poder evangelizar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, a gente vai trabalhar vendendo churrasquinho lá na Presidente Vargas, no Rio, vai ver aquela multidão passando por ali, vai ter oportunidade de falar de Jesus para cada um deles. Olha que privilégio maravilhoso. Deus quer abençoar os irmãos assim, mas alguém diz, não, eu quero uma bênção mais fácil, eu quero não ter que trabalhar, quero um emprego maravilhoso, que traga um salário garantido, de carteira assinada, não tenha muita exigência. Não, meus irmãos, a bênção de Deus não é um emprego assim, que ganha bem, fixo, garantido e não tem que trabalhar. Isso não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é exatamente suar o rosto, é ter que trabalhar, é ver a produção se multiplicar pela bênção de Deus, é ter pessoas com quem a gente contactar para vender, para a gente prestar nosso serviço. E a pessoa diz, mas eu preciso prestar meu serviço para ganhar bem, e eu vou trabalhar para quem não tem dinheiro para pagar. Bom, se a pessoa não tem com o que pagar, Deus vai pagar por ela, mas quem sabe você vai ganhar uma alma, não vai ganhar dinheiro, mas vai ganhar uma alma, vai fazer o serviço lá para a dona, que não tem condições de te pagar, está sem dinheiro. Ah, não vou trabalhar não, sem pagar, sem receber, eu não vou trabalhar não. Não, trabalha assim, trabalha por amor ao Senhor, faça isso por amor ao Senhor, faça com dedicação, porque Deus vai pagar por ela. Se ela não pagar, você vai receber no céu, sem dúvida nenhuma, mas vá lá, e à medida que a pessoa tiver dificuldade para pagar, ela vai ficar mais humilde para ouvir o Evangelho, e fala com mais autoridade, porque quando a pessoa é soberba, tem muito dinheiro, eu vou pagar, mas nada de falar de seu Jesus aqui não, tal que eu já tenho minha religião. Aí a gente fica meio envergonhado, né? Ele vai me pagar dinheiro, mas não vai pagar nem um tempinho para eu poder falar de Jesus. Mas aí quando a pessoa não pode pagar bem, ela fica mais sem jeito, escanteada. Então a gente pode ter mais liberdade e autoridade para falar de Jesus. E quem sabe não vai ganhar dinheiro ali naquele serviço prestado, mas vai poder ganhar uma alma. Deus quer que a gente aprenda isso, Deus nos abençoa de muitas maneiras, aquilo que você fizer vai ser abençoado pelo Senhor, quando a sua vida está no Senhor, quando você ama o Senhor, Ele faz tudo que você produzir ser abençoado. Como é bom a gente ver a bênção de Deus, a mão de Deus nos abençoando em tudo o que a gente faz. Aí o Senhor promete dar fartura também, quando a gente se dedica, quando a gente ama, quando a gente trabalha, serve, o Senhor faz os campos se cobrirem de rebanhos, farturas,
os vales se vestirem de espigas, aleluia. E aí a gente canta e exulta de alegria, porque o Senhor está conosco, nos abençoando. Eu já vi pessoas reclamando de emprego muito bom. Alguém diz que, olha, esse concurso vai ser maravilhoso, porque tem um cargo que ganha muito dinheiro, um salário altíssimo, ganha 20 mil reais, esse emprego é maravilhoso, é o paraíso aqui na terra, eu vou fazer um concurso. Eu já vi pessoas entrarem e reclamarem de um emprego desse, mas isso não é um emprego maravilhoso. Não, maravilhoso é servir ao Senhor, ainda que ganhe pouco, porque você vai ter o galardão no céu. Se você ganhar muito dinheiro, ainda que seja um salário de 20 mil aqui na terra, mas isso não trazendo para você alegria, não trazendo a bênção de Deus, vai ser só aqui na terra. Depois não tem nada mais que receber do Senhor. Ah, não, isso não. Um trabalho desse em que você vai se escravizar, a única coisa que vai ganhar é dinheiro. Ah, não, isso aí não é projeto de vida para quem é do Senhor. A alegria é a gente estar no emprego que Deus dá, num trabalho que Deus deu. Então, a gente não vai só ganhar dinheiro, dinheiro vai ser o necessário e Deus não vai deixar faltar, mas a gente vai ter prazer, alegria, pessoas, oportunidade de louvar ao Senhor ali, falar de Jesus, ver frutos do nosso trabalho. Isso aí é um lucro eterno. É isso que Deus quer para nós, meus irmãos, que cada um busque se envolver em trabalho que seja de Deus. Aprenda a trabalhar, aprenda a produzir, aprenda a servir, aprenda a contactar pessoas, porque esse é o maior privilégio. Não vai ganhar só dinheiro, vai ganhar vidas, vai ganhar oportunidades, vai ganhar o tempo de louvor a Deus, a oportunidade. Isso é maravilhoso, e esse sim é um emprego maravilhoso. Como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. A gente pode ratear para cá, ratear para lá, tenta isso, faz aquilo, mas até que a gente acha aquele ambiente em que a gente vai ter prazer, a bênção de Deus, a gente vai se alegrar, a gente vai ali poder produzir, suar o suor do nosso rosto, trabalhando, mas com alegria. A gente vai ter prazer naquilo, porque vai ter a bênção de Deus. É o que o Senhor promete quando a gente se envolve com Ele e a gente ama o Senhor. Mas quando o mundo oferece alguns estereótipos que nos enganam, o mundo oferece algumas coisas que são atrativas e as pessoas, mesmo crentes, acabam sonhando com aquilo. Ah, eu vou me escravizar, eu vou estudar, vou me dedicar para pegar aquilo lá, aquele emprego, aquilo vai ser a maior maravilha. Não é a maior maravilha é fazer qualquer coisa, mas fazer com amor para o Senhor e ter a bênção de Deus em tudo o que faz, amém? E Deus promete abençoar o que a gente faz. Se você faz comida, se você faz roupa, se faz serviço, se você faz algo para os outros, seja o que for que você faça, faça com alegria, com amor, para ver a bênção de Deus no que você fizer e poder ter frutos eternos, aleluia. Meus irmãos, e o outro salmo, emendando no mesmo espírito, diz, olha, você vai ter o privilégio de aclamar a Deus, exultar a Deus, salmodiar o Senhor, dar honra ao nome dEle. Isso é o que a gente deve fazer, e o trabalho que Deus dá não impede o culto a Deus. Hoje eu vejo com tristeza, em muitas alegrias, em muitas igrejas, pessoas alegando que não podem vir à reunião por causa do trabalho, que não podem ter tempo de ler a Bíblia por causa do trabalho, que trabalham muito, não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa não pode evangelizar por causa do trabalho. A pessoa não pode servir a Deus por causa do trabalho. Que emprego é esse? De onde veio o emprego que a pessoa não pode servir ao Senhor? Mas quando Deus dá o trabalho,
esse trabalho vem com a bênção, oportunidade de cantar, louvar, celebrar o Senhor, falar de Jesus, evangelizar, levar a palavra para outros. É maravilhoso a gente poder andar assim, num trabalho que Deus dá, em que Ele promete dar o pão de cada dia, multiplicar o fruto do nosso trabalho, mas a gente pode louvar e servir ao Senhor. Então, a palavra, em resumo, é essa: em dias de crise, tempos maus que vêm sobre o país, o Senhor quer que o nosso coração seja sincero, a nossa decisão seja firme de não negar o Senhor, não aceitar trabalho que nos impeça de servir a Deus, a gente não deixar de cultuar a Deus, valorizar o culto. Quanto mais difícil a vida estiver, mais valorize o culto a Deus. Quanto mais ocupado estiver no trabalho, mais tire tempo para ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de participar dos cultos. Isso é uma questão básica. Deus quer ser honrado pela prioridade que a gente vai dar. Por mais envolvidos no trabalho, nunca deixe de servir o Senhor, nunca deixe de cultuar a Deus. Por mais envolvido que estiver, não deixe de cultuar a Deus. Deus quer você se envolva com a obra dele, aclame, louve, glorifique, exalte ao Senhor, e não deixe que nada impeça e atrapalhe o culto a Deus, que tem que ser prioridade. Quando a gente se dedica a uma tarefa, a um tipo de trabalho, a pessoas de família, seja lá o que for, e isso nos impede de cultuar a Deus, está mal. A prioridade é culto a Deus. Primeiro e segundo mandamentos, o Senhor já começou com isso. Eu quero que você tire tempo para mim, adoração. Pare qualquer outra coisa para dar prioridade a Deus, tempo de qualidade. Não é a sobra do tempo, não. Escolha. Ah, mas no emprego não pode. Bom, então não serve para mim. Um emprego onde eu não posso servir e cultuar ao meu Deus, esse emprego não serve para mim. Ah, mas oportunidade vai perder. Não, mas tem Deus para dar. O primeiro mandamento é: tire tempo para dar a Deus, adorar a Deus, o que o Senhor estabeleceu. E o segundo mandamento é: dê culto a Deus. Tem que dar a Deus alguma coisa. Sirva ao Senhor, fazendo alguma coisa para Deus. Não fique anulado, não fique envolvido com as coisas do mundo. Dê prioridade a Deus. Ah, mas a situação está difícil, o dinheiro está escasso, eu preciso aproveitar para ganhar um dinheiro. Olha, você precisa aproveitar para servir a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, e não o salário, não o dinheiro, não o trabalho. Isso é a palavra de Deus. E, meus irmãos, o bom, infelizmente, isso tem sido pregado em muitas igrejas. Olha, você pode ganhar dinheiro e servir a Deus também. As igrejas estão contrariando o que Jesus estabeleceu. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Mas hoje o que se prega nas igrejas, a teologia da prosperidade, é isso. Deus pode fazer você próspero. Ficar rico não contradiz a sua vida cristã. Você pode ser crente e rico. Pode ser um grande empresário evangélico, e você vai ser crente e vai ser rico. Não, não e não. Jesus deixou claro: você vai servir a quem? Ao dinheiro? Não, mas eu vou servir ao dinheiro, mas eu vou ser crente. De vez em quando eu vou na igreja e tal. Não. Você vai servir a quem? Ao dinheiro ou vai servir a Deus? Se serve a Deus, é prioridade. Culto a Deus é prioridade. Não, eu vou servir a Deus, mas eu não tenho muito tempo, mas quando eu puder eu vou ler a Bíblia, quando eu puder eu vou no culto. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é dar prioridade, buscar em que lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. A palavra é clara, essa decisão tem que ser firme. Importante, o que você tem em primeiro lugar na sua vida? É o Senhor ou não é? É outra coisa?
É um sonho? É um estudo? É um projeto de vida? É família? O que você tem em primeiro lugar? É o Senhor? Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas, meus irmãos, quando tudo vai bem, a gente diz, não, eu posso ser um servo de Deus, né? E me dedicar ao trabalho, a gente concilia. Afinal de contas, né, o pastor consegue conciliar também. Eu trabalhei 30 anos numa empresa, botando Deus em primeiro lugar. E Deus me manteve lá, me abençoou a ponto que eu pude me aposentar. Mas alguns usavam isso como exemplo. Olha lá, pode ser, né, o pastor é bem-sucedido, pode ter um emprego bom e servir a Deus também. Mas essas pessoas não sabiam a luta que eu tinha. Quando eu tinha que tomar uma decisão, sempre Deus em primeiro lugar. E já entrei na empresa querendo sair, mas Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Eu não vou nunca me esquecer o reverendo Antônio Elias, de Niterói, um homem de Deus. Uma vez ele me encontrou, ele estava ansiando por me encontrar. Eu falei, mas, meu irmão, um homem tão importante desse, encontrar um servo assim, mas eu queria falar com você. É o seguinte, é que meu filho, eu tinha sido professor do filho dele, o meu filho está querendo deixar o emprego para servir só o evangelho, quer ser pastor, mas, meu irmão, você pode dar uns conselhos para ele, ou seja, que pode servir ao Senhor, ser pastor, mas não deixar o emprego. Ele está querendo deixar o emprego para servir ao Senhor. Na verdade, esse filho, que hoje é pastor, mas ele tinha pensado o seguinte, eu vou tirar licença no trabalho para me dedicar só ao evangelho. Se der certo no evangelho, eu largo de vez o trabalho. Podia tirar licença não remunerada por 2 anos. E o pai coçou a cabeça, achou que não era boa coisa, ele já tinha sofrido muito no evangelho como pastor e não queria o mesmo para o filho. Então, ele queria me encontrar para eu poder dar um conselho para o filho dele. Aí, quando ele me contou a situação, eu entendi, eu disse, que bom, irmão, está certo, pode deixar que eu vou dar um conselho. Eu vou dar todo o apoio para ele, vou dizer que ele está certinho, que ele tem que fazer isso mesmo. O homem ficou branco, quase que desmaiou na minha frente, eu fiquei com pena dele. Eu estava brincando, na verdade, mas ele entendeu que era sério. Não sei se eu brinco sério. Ele entendeu que era sério, ele falou mais nada, ele ficou estático, assim, sem ter o que fazer. Eu fiquei com tanta pena dele, fiquei com muita pena do irmão. Depois, não, meu irmão, é brincadeira, nada. E, para dizer a verdade, eu nem encontrei, nem tive a oportunidade de falar nada. E o rapaz seguiu o caminho dele, hoje está lá, feliz, lá pastoreando a Igreja Betânia em Niterói. Mas eu achei interessante essa colocação. Na cabeça daquele pastor, eu era feliz, tendo meu emprego e sendo pastor também. Eu sabia das lutas que eu tinha. Na dificuldade, o Senhor em primeiro lugar. Vou prejudicar a carreira, mas Deus vai ser sempre em primeiro lugar. Mas Deus me abençoou na carreira e me abençoou no trabalho, até que chegou o tempo, eu, por mim, nunca teria ido trabalhar, teria me dedicado totalmente, tempo integral à obra de Deus, mas o Senhor me deixou trabalhar para eu poder, dia a dia, ano a ano, reafirmar essa decisão, Deus em primeiro lugar. Puxa vida, mas na carreira eu podia aproveitar aquela oportunidade lá para a Inglaterra, fazer isso aqui, ou pegar aquele cargo, ou uma chefia boa, mais remunerada. Deus em primeiro lugar. Aquilo lá, as oportunidades do trabalho fiquem para outros, eu tenho meu compromisso com Deus aqui. Perdi muitas oportunidades boas no trabalho, perdi ganhando, na verdade eu não perdi a oportunidade de ganhar mais dinheiro, mas o Senhor sempre em primeiro lugar. Meus irmãos, é bom demais a gente estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, porque o Senhor promete que vai abençoar. Bom, mas eu estou contando isso para dizer o seguinte, em épocas boas, até a gente consegue conciliar, mas na crise, na dificuldade, na angústia, no desespero, quando o dinheiro falta, botar Deus em primeiro lugar, é uma tentação difícil, é uma situação difícil, mas eu estou com a casa vazia, eu preciso de alguma coisa, estou tendo a oportunidade de ganhar dinheiro.
mas tem que fazer a obra de Deus aqui. Olha, não, será que eu vou? Meu irmão, a oportunidade vai tentar. As coisas do mundo vão tentar. Na crise, na dificuldade, só quem passa por lutas, por dificuldades e escassez é que sabe, né, da angústia que sente. Aí a oportunidade vem e Deus diz, não vá. Mas Senhor, eu estou precisando de dinheiro, a situação está difícil. Mas não vá. Você vai se atrapalhar. Espere. Mas Senhor, eu estou carente, precisando, a situação está difícil. Não vá. Você quer fazer a minha vontade ou a vontade do mundo? Em época de crise, dias maus como em que vamos viver no Brasil, as oportunidades materiais vão tentar muito os crentes, pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, pela soberba da vida. Tudo isso vai tentar muito os crentes, e o Senhor diz, busque a Deus em primeiro lugar. Mas a situação está difícil, busque a Deus em primeiro lugar. Este é o segredo. Preparação para dias maus que vêm sobre o país. Não deixe de buscar o Senhor em primeiro lugar. Conta-se que Hudson Taylor, aquele missionário lá na China, que foi um exemplo para nós, ele acordava de madrugada, tudo foi muito difícil para ele na China, ele acordava de madrugada para orar, para buscar o Senhor, de 4 às 6 da manhã, e depois ia fazer as tarefas que tinha que fazer, e o trabalho dele cresceu, se multiplicou muito, e ele ficou muito ocupado, mas não deixava de acordar de madrugada para dedicar aquelas 2 horas ao Senhor. E um dia ele disse o seguinte, olha, hoje tem tanta coisa para fazer, o dia está tão ocupado, eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa para fazer, que eu acho que eu vou ter que alterar essa minha oração de manhã. Eu tenho muita coisa, mas muita coisa para fazer, tanta coisa para fazer, que eu acho que eu vou ter que orar pelo menos 3 horas hoje. A gente pensa o contrário, né? O dinheiro está curto, eu acho que não vai dar para dar o dízimo, não. O dízimo devia ser o primeiro, nem pensar nisso, se está curto é o resto, que Deus vai multiplicar, se a gente tiver fé e for fiel a Deus. Mas a tentação é essa, olha, esse mês tem tanta conta, tanta dívida para pagar, que eu acho que não vai dar para dar o dízimo. Olha, só levantar essa dúvida, ou aceitar essa dúvida, já é problemático, porque está colocando em dúvida sua prioridade em Deus. Com relação ao tempo, hoje eu tenho muita coisa para fazer, que eu acho que não vai dar para ir na reunião. Olha, se a reunião é um compromisso seu de culto a Deus, nem toda reunião é, mas se é culto a Deus, um compromisso seu, largue qualquer outra coisa. Não, mas tem o aniversário da minha prima lá, e eu tenho que ir. Olha, vá ao culto, depois você passe lá para dar um abraço no final do aniversário, mas o culto a Deus deve ser sua prioridade. Lá, a festa lá, se puder, depois passar lá, ou se não, dá uma satisfação depois, mas não deixe a prioridade de Deus de lado. Primeiro Deus, em primeiro lugar o Senhor, o reino dele e a sua justiça. Em época de crise, isso vai ser doloroso, dificílimo, mas meu irmão está fazendo boda de prata hoje, e olha a situação difícil, que tentação, olha, eu tenho que ir lá, mas é no dia de culto. Olha, se o culto é o compromisso seu, dê o culto a Deus, depois vá lá, dê um abraço nele depois do culto, mas não deixe de dar culto a Deus. Prioridade é Deus. Em épocas difíceis, em situações complicadas, a gente botar Deus em primeiro lugar vai ser muito mais difícil, vai custar muito mais, porém Deus vai ser mais honrado nisso também. Amém? Vamos crer nisso. O Deus Todo-Poderoso é o que faz produzir o nosso campo,
abençoar nossa pastagem, os nossos animais, o nosso trabalho, o fruto do nosso suor. É Deus quem vai fazer isso ser abençoado e multiplicar, mas tem que ser buscar Deus em primeiro lugar. Não é trabalho em primeiro lugar, não é família em primeiro lugar. Deixa eu despedir de meu pai. Aliás, esse texto da Bíblia é interessante. A gente acha que Jesus foi muito rude, exigente, muito rigoroso. Você vai despedir do seu pai, se você tem que despedir do seu pai, você não vai poder me seguir, porque eu já estou indo. A gente fica pensando, será que Deus não quer nem que a gente despeça dos pais? Mas a interpretação, eu ouvi uma interpretação interessante. Ele disse o seguinte: não é despedir do pai, é que o pai estava velho, ele queria esperar o pai morrer. Despedir era esperar o pai morrer, para depois ele vir seguir a Jesus. E Jesus disse: olha, não dá tempo para isso não. Se for só ir lá dar um tchau, um adeus para o pai, eu creio que Jesus não se levantaria contra. Não era isso, mas era que a pessoa queria colocar em primeiro lugar a morte do pai. Por quê? Era tanto amor ao pai assim, quando o pai morre, as pessoas estão pensando em quê? Na herança. Com os irmãos espertos que eu tenho, se eu não estiver lá, quando meu pai morrer, quando eu chegar lá, eles já rasparam tudo, não vai sobrar nada para mim. Eu não, meu pai está prestes a morrer, e eu vou ficar lá do ladinho, para ninguém passar a perna. Era mais ou menos essa a conotação, porque Jesus não vai ser tão rigoroso assim, porque em Elias, Deus permitiu que o Eliseu fosse se despedir da família dele. Não é que Deus queira isso para nós, mas a família não pode estar em primeiro lugar, nem a herança, nem os interesses, é Deus em primeiro lugar. E em épocas de crise vai ser muito mais difícil colocar Deus em primeiro lugar, mas ainda assim Deus vai ser mais honrado quando você colocar Deus em primeiro lugar. E outra coisa, isso me diz respeito, e eu quero compartilhar com os irmãos que nem sempre eu consigo transmitir a mensagem do Senhor com fidelidade. Às vezes no rádio eu transmito pessimismo. Olha, a situação do país está ruim, vai de mal a pior. A revelação que Deus me dá tem que ser falada, mas eu não quero passar pessimismo para as pessoas, mas nem também inventar otimismo. O que Deus quer nos mostrar é o seguinte: o país vai passar por isso, cada um se prepare, mas não é para embarcar numa choradeira constante, contínua. Você vai se alegrar, sem dinheiro no bolso. Mas festa do aniversário da minha filha, não tem nem dinheiro para fazer festinha de aniversário da minha filha. Olha, faça o melhor aniversário, faça um culto a Deus, faça um aniversário com Deus ali, se alegre no Senhor. Tem nada ali, arranje, improvise uma vela, um fósforo ali, um pedaço de pão ali, improvise alguma coisa, mas se alegre. Um aniversário não precisa ter riqueza, não precisa ter coisas caras, precisa ter alegria. Amém? Então, alegria. Se a situação é difícil, não é para gerar em nós um pessimismo, pelo contrário, quando as tribulações aumentarem, vocês se alegrem e exultem, porque é grande o galardão de Deus no céu para vocês. Não foi isso que Jesus disse? Amém? Meus irmãos, à medida que se aproximar a volta de Jesus, o mundo vai de mal a pior. O Brasil tem uma situação específica, agravante, o mundo está de mal a pior e o Brasil também vai agravar mais ainda isso. Porém, é para a gente se alegrar, porque estamos muito próximos da volta de Jesus, porque esse sofrimento todo no Brasil, por amor a nós, para Deus purificar a sua igreja, porque tem muito crente acomodado, mundano, carnalizado, amando o mundo, perdendo tempo na frente da televisão. Então Deus quer nos provar e purificar, é por amor a nós que Deus está mandando essa dor sobre o Brasil, é por amor, é para benefício da nossa vida espiritual. Então isso não é motivo de a gente se entristecer, é motivo de se alegrar. Mas está tudo difícil, assalto para todo lado, insegurança, o país vai de mal a pior.
Graças a Deus, a tua volta é breve, Senhor, aleluia, eu te louvo, Senhor. Amém? Essa é a atitude que Deus quer ver em nós, não embarcar no pessimismo, a gente não ficar chorando como os demais que não têm esperança, quando tudo piora. Oba, Senhor, glória a Deus, está bem mais perto, eu sei que agora está mais perto ainda a tua volta, eu sei que o Senhor vai me levar, louvado seja teu nome. Mas está faltando dinheiro, a situação está difícil, tiroteio comendo perto da casa. Aleluia, Senhor, estou muito mais perto da tua volta. Senhor, eu me alegro em ti, eu quero exultar em ti. Então, meus irmãos, essa é a mensagem. O país vai de mal a pior, o mundo já está caminhando para a volta de Jesus. Alegre-se no Senhor, exulte no Deus da sua salvação, a sua redenção se aproxima, a volta de Jesus é breve, isso é motivo de alegria, vamos celebrar o Senhor, engrandecer aquele que é rei, está muito perto, essa nossa vitória, a volta de Jesus, e a gente não é para se entristecer não, é para se alegrar e bastante, porque essa volta de Jesus está pertinho, amém? Vamos ficar de pé.